Oi, linda. Tudo bem com você? Tudo. Meu chapéu? Não, sem chapéu furoso. Pô, você nem imagina o que eu trouxe pra você. Deixa eu pensar. Ontem você me trouxe uma pedra que parecia uma cabeça de elefante. Ontem você trouxe uma pedra no formato de um chapéu. O que você pode ter trazido hoje? Já sei, uma pedra cara de gato? Não, é um desenho bem lindo. O que será isso? Não é uma pedra desta vez. Vejamos. É o desenho de uma pedra com as cores do arco-íris. Não, você não tá vendo que é um desenho de um ovo de Páscoa? Ah, sim. Como não percebi antes? É muito lindo este ovo de Páscoa. Ah, vovó, você não pode comer chocolate, se eu trazer isso pra você. A professora ensinou que o ovo é o símbolo da Páscoa. E o coelho também. Isso? A professora disse isso, né? O desenho está lindo de verdade. Mas eu não concordo que a melhor maneira de representarmos a Páscoa seja com um ovo de chocolate ou com um coelhinho orelhudo. A Páscoa tem a ver com a vida, sabe? Então, a minha professora também falou isso. E daí, o ovo representa a vida, porque tem um bichinho dentro dele que vai nascer. E o coelho também representa a vida. Porque ela disse que o coelho de casa, que o coelho tem um tão lindo filho. Mas, vô, o coelhinho nasce do ovo? Não, o coelhinho não nasce do ovo. Mas deixa isso pra lá. Eu vou te contar o que a tua professora talvez não saiba. Eu vou te contar a história da verdadeira Páscoa. Eu vou te contar a história da salvação. Salvação. Então conta, vô. Ah, mas não agora, mocinho. Antes você vai tomar um bom banho, fazer o dever de casa, jantar. Só depois você vai ouvir a história da Páscoa, tá? Ah, vô. Sem resmungar, já pro chuveiro. Vamos. Obrigado pelo presente. É um belo presente. Fiquei surpreso por você não ter me trazido mais uma pedrinha. Já ia me esquecendo. Eu encontrei essa com cara de coelho. Trouxe pra você. Ai, 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 mocinha. Já te falei para parar com esse negócio de trazer pedras para dentro de casa. Elas estão cheias de terra e me suja a casa toda. Ai, menina. Vô, eu bem trouxe o João pra ver a história da Páscoa. Ele também pensa que a Páscoa é vinhos e coelhinhos. Boa noite, seu Genário. Como vai o senhor? Oi, meu pequeno rapaz. Me ajude a me levantar, que eu vou sentar-me ali para começarmos a nossa história de hoje. Mas já tem dúvida, meu rapaz? Eu ainda nem comecei a história. Seu Genário, por que você se chapéu tão esquisito? Mas como você é curioso, meu jovem. Eu vou lhe contar um segredo, mas não espalha por aí, hein? Eu acho que os chapéus me deixam mais inteligente. É isso. Ah, sim, entendi. Bom, mas vamos à verdadeira Páscoa. Mas não podemos falar da Páscoa sem antes contarmos como tudo começou. Há muito tempo atrás, Deus criou os céus e a terra, e tudo que existe nos céus e na terra. Por isso, Deus criou o sol, as estrelas, a lua. Deus também criou os mares e todos os bichos que vivem na terra e no mar. Mas para tudo isso, existia um propósito. Ele deu forma e beleza ao planeta Terra, para que no sexto dia ele pudesse criar a parte mais importante da sua criação. Já sei, o homem.
Isso mesmo, Raquel. Deus criou o homem chamado Adão. Mas não achou bom que o homem vivesse só. Por isso, ele criou uma companheira para Adão, a Eva. Deus amou tanto o homem e a mulher que os fez à sua imagem e semelhança, ou seja, os fez parecido com o seu Criador. O lugar onde Deus colocou o homem e a mulher para viverem era um paraíso, um lugar perfeito, um jardim chamado Éden. O paraíso era cheio de árvores. Eu imagino que existiam muitas árvores lindas e com frutos deliciosos. Deus disse a eles que de todas poderiam comer, menos da que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como era essa árvore? Por que eu não podia comer do fruto dela? Não faço a menor ideia de como ela era, mas diz a Bíblia que ela produzia um fruto, e se eles comessem do seu fruto, conheceriam o mal, porque estariam desobedecendo a Deus. Conheceriam o pecado e morreriam. Mas, vô, não era mais fácil Deus ter escondido essa árvore perigosa? Assim eles nunca comeriam do seu fruto. Mas Deus tinha que colocar bem no meio do jardim? Eu não tenho todas as respostas, mas desconfio que seja porque Deus quisesse provar o coração do homem. Quando Deus criou o homem, Ele não criou um boneco sem vontade própria. Ele criou um ser capaz de raciocinar e fazer escolhas. Deus permitiu que o homem e a mulher tivessem a escolha de obedecer ou desobedecer. Só assim Deus saberia se os homens realmente o amavam. Muito bem. O problema é que Satanás, o inimigo de Deus, bolou um plano para entristecer a Deus. Satanás, num belo dia, foi até Eva e contou-lhe uma mentira. Ele disse que Deus não queria que eles comessem da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque caso eles comessem, se tornariam iguaizinhos a Deus. Eva, então, curiosa em saber como era ser igual a Deus, foi até Adão e lhe contou tudo que Satanás havia lhe dito. Mulheres sempre estragam tudo. Bem, as mulheres pecam muitas vezes porque são curiosas, mas Adão não ficou atrás. Ele pecou porque preferiu se calar e juntos eles comeram o fruto proibido. Por causa disso, Deus ficou muito triste e os expulsou do paraíso. Adão e Eva passaram a viver em uma terra ruim, sem frutos. Adão e Eva tiveram que trabalhar duro para comer. Passaram a ter doenças e deixaram de procurar por Deus, porque estavam envergonhados. Longe de Deus, o homem e a mulher agora não viveriam mais para sempre. Coitados, agora eles vão morrer? Infelizmente sim, não só eles, como todos os que nasceram depois deles, inclusive nós. Claro que Deus não queria ser inimigo do homem, mas também não poderia salvar a alma do homem que escolheu ser amigo do pecado. Foi assim que Deus criou uma estratégia para trazer o homem de volta à vida eterna. É aí que entra a Páscoa e o plano da salvação. Já sei, vô. Deus veio à Terra como um bebezinho chamado Jesus para nos salvar. Isso mesmo, Raquel. Jesus era a solução. Por isso, o Filho de Deus se fez homem e nasceu numa cidadezinha chamada Belém.
Bom dia, mãe. Oi, filha. Chegou tarde do plantão hoje? Aconteceu alguma coisa? Não, o plantão foi tudo bem, porque eu aproveitei para passar na clínica para pegar os exames do papai. E aí eu conversei também com um cirurgião amigo meu sobre o quadro dele. E o que ele disse, filha? As notícias não são boas, não é? Infelizmente não, né? Não são boas. Bom dia. Pensando que o vovô, né? Ele não tá nada bem. Não, mulher, não tá nada bem, seu avô. Bom dia, pai. Oi, filha. Seus olhos revelam más notícias. Eu vou morrer? Vai, eu também vou. Todos nós vamos morrer um dia, pai. Eu sei que você está assustada, porque pensas que eu tenho poucos meses de vida. Semanas, talvez. Está na cara da minha médica. Mas eu não quero que pense como médica agora. Quero que você veja tudo como a cristã temente a Deus que você é. Todos os dias, fios caem da minha cabeça velha. Mas Deus sabe de cada um que cai. Não pense no dia de amanhã. Acalma o teu coração. Eu quero que vá para a África, como você já havia planejado. Vá se encontrar com seu marido, que Deus tem uma obra tremenda para fazer com vocês lá. Eu não posso ir agora, papai. Não agora. Eu não vou deixar você aqui assim, com a mãe sozinho. O Marcelo já está lá fazendo a obra de Deus. E Deus não vai ficar zangado comigo se eu for mais tarde. Filha, não sei se Deus se zangará, mas eu ficarei zangado sim. Tá bom, seu Genaro. Filha, meu maior orgulho é ver minha filhinha pregando o evangelho aos cativos, levando esperança aos que têm fome e sede de salvação. Leve a salvação aos escravos do pecado. Por favor, faz isso por mim. Tá bom, seu Genaro teimoso. Eu viajo hoje à noite. Mas, pai, quanto a você, os dias aqui não serão fáceis. Filha, E eu sinto muito não poder estar aqui com você e não poder fazer mais por você. filha, estes são os dias que o Pai me fez. E enquanto eu puder orar, haverá força no meu coração para suportá-los. Ó Pai, nesta hora eu te imploro que me ajudes a cumprir o teu querer, pois é difícil e pesado, mas aceito teus planos para mim. Este é o dia que o Pai me fez. Me alegrarei com gratidão e vou viver com teu louvor. Este é o dia que o Pai me fez. Ó Pai, nesta hora tão escura, solitária, eu decido te seguir sim, para cumprir o teu chamado. Na fraqueza, eu sinto teu poder em mim. Este é o dia que o Pai me fez. Me alegrarei com gratidão. Eu perguntei para a professora sobre o verdadeiro sentido da paz. E ela gostou de saber sobre Jesus e a salvação? Gostou sim, e até pediu para que eu contasse para os coleguinhas como foi que Jesus salvou o homem da morte eterna. Seu Genaro, você nem imagina. No meio de tantos cartazes jovens e caminhos da paz, a nossa professora deixou a gente colar os nossos desenhos da verdadeira paz. Mesmo? E o que vocês desenharam? Desenhamos Jesus na cruz e depois só a cruz vazia. Nós desenhamos a salvação. Que lindo! Vocês desenharam a morte e a ressurreição. Muito bem. Vovô, no outro dia, você disse, no nome Páscoa, que essa passagem. A passagem vem da ideia de transição entre o fim da escravidão e o início da libertação do povo judeu para a terra prometida, não é? Isso mesmo, querida. Páscoa é a passagem da escravidão para uma vida livre.
Acho que hoje, enquanto a vovó termina de colocar o jantar, dá pra gente continuar conversando sobre a verdadeira Páscoa. O que vocês acham? Legal. Mas hoje eu vou pedir a Júlia para explicar pra gente como Deus livrou o seu povo das mãos de Faraó no Egito e como iniciou a festa da Páscoa. Pode ser, Júlia? Tá bom, eu vou tentar, mas se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Então, a Páscoa está relacionada ao fim da escravidão e o início da libertação do povo de Deus para o Egito. O que acontecia? Faraó, ele escravizava o povo de Deus. Então Deus levantou Moisés para tirar o seu povo de lá. Aí Moisés ia lá e pedia a Faraó para deixar o seu povo ir. E Faraó não deixava. Cada vez endurecia mais e mais o seu coração. Então o que Deus fez? Mandou 9 pragas para castigar o povo do Egito. Sendo que Faraó, mesmo com as 9 pragas, ele continuava insistindo em escravizar o povo de Deus. Então Deus mandou a 10ª praga, que foi a praga mais terrível de todas. Foi a praga que matava os primogênitos dos egípcios. Primogênitos são primos de Deus? Eu sei. Fala. São os primeiros filhos homens da casa. Isso aí, Raquel. Então, continuando na nossa história, o que acontecia agora? O anjo da morte levou os primogênitos dos egípcios, que eram o quê? Os primeiros filhos de cada casa, os filhos mais velhos. Naquela noite, cada família de Israel foi instruída a matar um cordeiro ou um cabrito inocente, sem defeito, e aplicar o sangue deste animal no alto das portas de suas casas. Este sangue funcionava como sinal de que ali a morte não poderia entrar. Depois disso, só depois disso que Faraó resolveu deixar o povo de Deus partir. Depois que o povo estava livre, Deus então instituiu a festa da Páscoa, que era a passagem do fim da escravidão para o início da libertação do povo de Deus. Na festa, eles tinham que comer ervas amargas, que era para lembrar do tempo que eles estavam como escravos no Egito. E carne de carneiro. Por quê? Por causa do sangue, para lembrarem do sangue, porque o sangue simbolizava que eles foram salvos da morte, o sangue de um inocente. Mas, quanto a isso, eu tenho uma dúvida. É o seguinte, por que Deus pediu que fizessem isso? Botassem o sangue de um inocente, botassem o sangue de um animal no alto das portas. Por acaso Deus não sabia quem era do seu povo? Por acaso ele teria se enganado? Boa pergunta, filha. Vô, por que Deus mandou que matassem o pobre cordeirinho? Deus tem as suas maneiras de ensinar o homem o caminho correto. Com certeza, Deus poderia ter livrado os primogênitos de Israel sem que fosse necessário a morte de um cordeirinho inocente. Mas ele quis fazer diferente. Deus quis mostrar ao povo de Israel que, mesmo sendo um povo escolhido, não mereciam viver sem que fosse sacrificado um cordeirinho inocente. Que lindo isso, vô! Então, Deus queria ensinar que ninguém merecia viver, a menos que alguém pagasse o preço pela salvação? Isso mesmo, filha. Alguém puro e sem defeitos. Não foi por acaso que Jesus foi crucificado no dia em que o povo judeu comemorava a festa da Páscoa. Mas o sangue do Cordeiro Santo de Deus, Jesus, que viria ao mundo séculos depois, seria ainda mais poderoso. Livraria o homem da segunda morte, da morte eterna. Para tudo. Quer dizer que Jesus veio para morrer no lugar do povo de Israel? Como é que fica nós? A gente não é o povo de Israel, a gente é brasileiro. Excelente pergunta, meu jovem. Mas não precisa se preocupar com isso. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não o aceitou. Por isso, ele adotou como filhos todos quanto o receberam. Bom, agora
Vamos agradecer a Deus o alimento e vamos comer, tá? Obrigada, Nana, por o jantar estava ótimo. Seu Genário, muito obrigada por me dizer quanto custou. Quanto custou, meu jovem? Não entendi. Quanto custou a salvação? Custou caro mesmo, custou o sangue de um inocente. Andei pensando muito e confessei Jesus como meu salvador. Excelente escolha, meu jovem. Excelente escolha. O que você está fazendo? Estou arrumando essas fotos. Estão uma bagunça. Você não está arrumando as fotos. Você está com medo de me deixar aqui sozinho. Não se preocupe, querida. Eu não irei sem te avisar. Há dias que você não descansa, não sai dos pés da cama. Eu não queria que você partisse antes de mim. Vai doer demais te ver ir. Você vai levar contigo a minha alegria. Não imagino um dia sequer sem você. Não se preocupe, querida. Você sabe que a nossa alegria vem do Senhor Jesus. E nada nesta vida pode roubar a nossa alegria. Olha quem veio me visitar. Você vai morrer, papazinho? Eu não quero que você morra. Por favor, não morra. Ei, você se lembra dos milagres que Jesus fez? Você pode me contar sobre alguns dos milagres para deixar a minha fé bem forte? Posso, mas só se me prometer que vai pedir a Deus o milagre de continuar vivo. Prometo. Jesus, certa vez, viu um morto no caminho e mandou que o morto levantasse, e ele levantou. Também teve a filhinha de Jairo, que estava morta há 4 dias, e Jesus ressuscitou ele. Teve também Lázaro, amigo de Jesus, que estava morto há 4 dias, e Jesus ressuscitou ele. É verdade, minha linda. Por que você se lembrou só de falar de pessoas que estavam mortas e que foram ressuscitadas? Jesus fez muitos outros milagres. Ele não ficou o tempo todo só ressuscitando mortos. Porque eu quero que você aumente muito a sua fé e peça para Jesus te curar também. Porque se ele curou até quem estava morto, quanto mais ele pode curar quem ainda não morreu. É verdade, minha linda. Eu vou me lembrar disto. Pega ali o álbum de fotos que eu vou te mostrar uma coisa. Nesta foto aqui, seu avô tinha 20 anos. Eu era lindo, não era? Você acha mesmo que eu era tão lindo? Palavra de cristão? Tá bom, não era tão lindo assim. Nesta foto, eu tinha 20 anos. E o médico descobriu que eu tinha uma doença muito grave. Nessa época, eu não conhecia Jesus. Eu era um jovem perdido, andava por caminhos muito errados. Mas quando eu conheci o amor de Cristo, aprendi a viver a bondade de Deus na minha vida. Aprendi
sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário e me entreguei completamente a Deus. Eu estava pronto para morrer. Foi aí que eu conheci a sua avó. E aí desejei viver para casar com ela. Ela era muito bonita? Muito, muito mesmo. Olha ela aqui. Tinha os cabelos compridos e negros como a noite. E a pele era branquinha como a neve. Seu olhar era brilhante como a lua, profundo como o mar. E eu desejei desesperadamente viver para casar com ela. Foi aí que eu, lendo as Escrituras Sagradas, eu descobri que Jesus podia fazer um milagre em mim. E Ele fez. Eu creio em milagres. Eu também, mãe. Por isso eu sei que Ele vai te curar de novo. Olha, aqui está sua mãe. Ela era cheia de cachinhos e tinha carinha de anjo. Ai, são tantas fotos que eu acho que Jesus volta e eu não terminei de arrumá-las. Ué, que barulho é este? Pode ser a mamãe no Skype. Peraí que eu vou pegar o laptop. É mesmo a mamãe. Mãe, saudade. Onde está o papai? Oi meninas, tudo bem com vocês? O papai não está aqui, tá bom? Nós estamos com muita saudade de vocês também. Ele falará com vocês outro dia, tá bom? Oi mãe, tudo bem? Pai, como é que está a sua saúde, hein? Ainda estou vivo, filha. Me conta, como está a missão? Olha, cada dia aqui longe de vocês é como 1000 anos. Aqui tudo é muito triste. Nos sentimos muito pequenos diante de tantos problemas. Nós decidimos dividir a equipe de médicos por lugarejos para tentar atender o máximo de pessoas possível. Temos sempre urgência nos atendimentos. A cada segundo que passa, pode ser uma vida perdida na África. Montamos hospitais de campanha em várias tribos e a situação de fome é comum em todos os nossos atendimentos. Milhares e milhares de vidas andam até nós como zumbis por estarem com anemia profunda. Os olhos deles são embaçados, sem brilho, sem esperança. A maioria deles só tem pele e osso e um coração que insiste em bater. Muitas vezes ficamos perplexos, porque cientificamente seria impossível alguns estarem vivos. É muito comum nas ruas vermos pessoas caídas, rodeadas de aves de rapinas. São aves que esperam com paciência a morte chegar. Pai, é um cenário de horror. Por causa da escassez de comida, tribos brigam entre si e disputam o pouco alimento que existe. A guerra civil é o terceiro maior motivo de morte por aqui, perdendo para a fome, que está em primeiro lugar, e a AIDS em segundo. Passo as madrugadas orando para que Deus me dê forças de enfrentar tanto sofrimento. Depois que consultamos as pessoas, damos comida a elas e pregamos o Evangelho. Pregamos contra a idolatria e os sacrifícios humanos, contra toda forma de culto às entidades demoníacas e sobre o Deus verdadeiro, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para trazer a salvação ao homem. Gente, o mais fantástico aqui é que nada que pudéssemos falar seria capaz de trazer esperança a um povo tão flagelado, e é aí que vemos o Espírito Santo agir. À noite, quando voltamos para o hotel, depois de um dia duro de trabalho e evangelismo, nos perguntamos como conseguimos fazer aquele povo entender a esperança. Daí percebemos que nós não conseguimos nada. Foi Deus que conseguiu convencê-los do milagre da vida. Mãe, a cada dia estou mais convencida que tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso. E se nações inteiras sofrem ainda hoje, é porque desconhecem essa verdade.
Oi, filha. Desculpe estar te ligando. O seu pai, filha, não está nada bem. Hoje o médico veio vê-lo e disse que pode acontecer a qualquer momento, filha. Não, filha, não precisa voltar. Você sabe como seu pai e eu nos orgulhamos muito do que está fazendo aí. Mas eu precisava te contar, filha. Eu sinto muito, querida. Também te amamos, filha. Bom, fica assim, né? Fica tudo bem. Você nunca mais trouxe pedrinho pro seu avô? Não tenho tido tempo de procurá-las. Anda muito ocupado ultimamente? O que andas fazendo? Tenho orado para que Jesus cure você, avô. Não quero que morra. Você precisa ter fé, precisa acreditar que pode ficar curado. Eu tenho fé, querida. Eu também gostaria de ficar curado. Mas a nossa vontade não pode ser a mais importante. Lembra que eu te contei que Jesus, antes de morrer, ele orou ao Pai, pedindo que afastasse dele o sofrimento da cruz? E o que mais ele disse? Que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então, minha filha, temos que ser fortes para desejarmos a vontade do Pai e não a nossa vontade. Agora vai e prega isso para sua avó. Vovô manda te pegar. Acho que cartinha de amor. Querida Ruth, tenho tido pouca força para falar ultimamente. Até mesmo para fazer poesias me faltam forças. A minha mente também está muito cansada. Meus lábios já não conseguem mais cantar os hinos de louvor. Então, nestes últimos dias, tenho sonhado com um coral de anjos cantando Preciosa Graça de Jesus. Esta música tem sido meu consolo nestas noites frias e solitárias. No vale da sombra da morte, tem vindo à minha mente o refrigério desta canção tão bela. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me achou. Amada minha, descansa o teu coração. A preciosa graça de Jesus salvou a minha vida. Tirei do jardim, tirei do jardim. Nossa, noite. É uma pedrinha linda. É uma pedra branca. Nessa noite sonhei com um moço muito bonito, muito bonito. Sonhei que ele te entregava uma pedrinha branca. Sonhei que ele te... sonhei que ele te entregava uma pedrinha branca.
moço disse que tinha um escrito nela. Eu pedi ele pra ver, mas ele não deixava. O moço disse que o nome que estava escrito na pedrinha era o seu novo nome. E só você poderia ler. Vovô, eu fiquei muito triste, mas você estava muito feliz com a pedrinha. Como eu não vi o que estava escrito na pedrinha, eu resolvi escrever o seu nome mesmo. Obrigado pelo presente. Só os vencedores recebem a pedrinha branca. Fico feliz de saber que sou um deles. Amor, eu vou telefonar pro táxi, tá? Pra ele poder vir buscar você pra gente ir ao médico, tá bom?
Esse será corrido nas ruas do correio. Ao vencedor, farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado à destra de meu Pai. Ao vencedor,